trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui. Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente... Infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação, e vai vir um ministro vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive, já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para o Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente, você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, estou chamando de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo Caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos supor, 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora a cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver, o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas ou Nicolas Ferreiras ou Érica Hiltons que você elege no seu partido. Ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento, ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. E aí ninguém liga mesmo com o marco do saneamento aí no passado. Então, fazer isso obriga os partidos a... Opa, eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear. A gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que o prefeito fica 4 anos, Mitri, no município, sim, pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população o reelege. A população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões e o jogo segue e ele é reeleito.
Quando a gente vai nas pequenas prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então, uma reforma tem que passar por isso. Porque, se não alterar isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. Aldo, qual a sua posição sobre as privatizações? A gente está vendo, por exemplo, algumas estatais como Correios, né, apresentando um déficit gigantesco nesses últimos anos. O senhor, caso presidente, manteria essas empresas estatais ou o senhor pensa em privatizações? Sou favorável, dependendo do caso. Agora, num modelo mais amplo, a gente tem que entender que com a chegada da inteligência artificial, machine learning, a gente vai poder utilizar a centralidade do Estado de maneira eficiente como nunca antes na história do Brasil. Eu estou muito otimista. A Petrobras ser pública ou ela ser privada é pequeno perto do que a Petrobras e o setor todo vai poder fazer num mundo em que o conhecimento ele vai ser compartilhado. É uma novidade muito grande nisso. Um exemplo, mais que não seja uma empresa pública, o SUS, com o uso da inteligência artificial, do machine learning, do prontuário único, de aplicativos que vão fazer com que você possa se consultar com o médico na hora, ele vai passar por uma revolução nos próximos anos. Eu era, como liberal, não gosto do SUS, tudo que tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer. Como a Inglaterra está pensando em fazer, como El Salvador, a gente citou o Bukele agora há pouco, está fazendo, e o modelo deles é sensacional. A gente fala muito de segurança, mas a área da saúde é uma revolução. E aí, a centralidade do Estado, o papel articulador de forças, agora surgindo também como um papel articulador de inteligência, pode tornar o Brasil um país muito, não só eficiente em entregar seus serviços, mas muito poderoso. A gente poder usar as terras raras, utilizando o Estado como, por exemplo, um fomentador dessas empresas de tecnologia que vão fazer transferência de tecnologia com empresas americanas e explorando esses recursos, o Estado não passa a ser um inimigo, ele passa a ser um parceiro nessa construção. E eu acho que esse futuro vai ser próximo. De maneira clara para o nosso espectador, disseram para você que o seu futuro é viver uma casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, tendo um emprego porcaria e assistindo às grandes coisas do mundo acontecerem em outros países. Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas na hora certa. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura. Queria muito